No programa da Cotriel desse final de semana, a gente vai falar sobre um assunto importante, sobre a questão de vacas secas, né? Principalmente nesse período que estamos nos aproximando da intensificação do frio. Por isso que a gente recebe aqui nos nossos estúdios o médico veterinário da cooperativa Cláudio Gomes Antunes, ele que atua aqui na região da sede Espumoso, mas essa explanação, essa entrevista do Cláudio vale para todas as nossas regiões da Cotriel. Você que está nos ouvindo aí na região Centro-Serra, você que está nos ouvindo aí toda a outra região também sul da cooperativa, né, através de nossos programas de rádio e também das nossas mídias digitais, que nós estaremos também colocando esta entrevista. A gente vai falar então sobre essa questão de vacas secas. Bom, Cláudio, o ideal, né, é que as vacas fiquem entre 60 e 70 dias, né, em termos de vacas secas, né? O período que elas fiquem secas é de 60 a 70 dias. Por que desse prazo, né? Qual é que é a importância de se respeitar esse prazo? Saudação, Cláudio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Minhas saudações, Roger, saudações a todos os nossos produtores de leite, aos nossos associados, né, da abrangência da área da Cotriel. Bom, esse assunto, Roger, de tratamento de vaca seca, ele tem muitas pesquisas, ele é muito discutido a nível de mundo, né, porque é um período essencial, de suma importância. A gente diz assim, nós temos aí os 60 dias antes do parto, né? E os primeiros 60 dias pós-partos, que são de suma importância para o sucesso da lactação das nossas vacas. Por que a vaca tem que ter um período de repouso de no mínimo 60 dias? Né? Entre 60 e 70 dias é o ideal. Nós temos um processo que ocorre na glândula mamária que nós chamamos de apoptose. E também tem mais um processo que é a queratinização do esfíncter da glândula mamária, que é a cicatrização do esfíncter da glândula mamária. A apoptose é um nome técnico que se dá ao processo de regeneração dos tecidos ou dos alvéolos secretores de leite. Então nós precisamos de no mínimo 60 dias para que ocorra essa regeneração das células secretoras de leite e uma regeneração do esfíncter da glândula mamária. Então é muito importante esse período. Caso nós tenhamos, vamos dizer assim, nos perdido na anotação do período de gestação, da inseminação, né? E a nossa vaca fique prenha, né? E fique por um período apenas durante a secagem de 30 dias, 40 dias, não vai ocorrer esse processo fisiológico natural adequado da glândula mamária. O que vai acontecer? Vai comprometer a lactação futura dessa vaca. Nós poderíamos ter até 25 a 30% menos produção de leite por essa vaca ter ficado somente 30 dias secas, 40 dias secas, né? E sem falar que daí as próprias defesas da glândula mamária, o esfíncter do teto, que é uma defesa, porta de entrada, né, do teto, né, também, para ter um problema de uma mastite futura. Então é muito importante que nós tenhamos um controle certinho do momento da inseminação, do momento da prenhez, uma confirmação da prenhez das nossas vacas, para nós adotarmos certo o dia da secagem, para termos um período, né, correto de 60 a 70 dias. Claro que também não é bom nós termos as vacas por um período maior. A partir de 70, 80, 90 dias, a tendência das vacas começarem a engordar demais, acumular muita gordura corporal, muito peso, e essa gordura corporal, excesso de gordura, não é ideal, porque ela pode levar a um fígado gorduroso, um quadro de cetose, metrite, hipocalcemia, né? Então, os dois extremos não é bom. Um período seco muito longo não é bom e nem muito curto. O ideal é 60, 65 dias. Esse é o que se preconiza, né, para termos uma melhor regeneração da glândula mamária. Bom, Roger, então nossa vaca, beleza, chegou o dia de secar, vai fechar certinho 60, 65 dias. O que nós devemos observar?
Primeiramente, nós temos que olhar como que está a saúde da nossa vaca. Essa vaca que nós vamos secar está em bom estado corporal, está no score corporal ideal, que nós queremos que ela pare com o score corporal de 3, 3,5, 3 é um score corporal bom, tá? Não pode ser muito gordo e nem muito magra. Beleza, tá bem, dá uma revisada nos cascos da vaca, dá uma revisada geral na saúde animal. Mas o mais importante também é ver a questão da glândula mamária. Os produtores que fazem CCS individual, a vaca no momento da secagem, ela tem que ter uma CCS abaixo de 250 mil. Se tiver acima de 250 mil, essa vaca se encontra num caso de mastite subclínica. Então a primeira coisa, no secar, nós temos que ver se a nossa vaca não tem mamite nenhuma. Mamite de grau 1 e grau 2, né, que seriam as mamites subclínicas. São aquelas mamites que não tem inchaço no úbre nem nada, mas a gente vê às vezes presença de grumos, o leite um pouco alterado na coloração, e tu tem que testar. Como muito poucos produtores têm CCS individual, que é um instrumento muito bom para ver isso aí, nós temos que fazer o quê? Usar a antiga nossa raquete de CMT e fazer o CMT dessa vaca antes de secar. O CMT, ele pega aí em torno de 300 e 350 mil células somáticas, né? Então a vaca, tu fez o CMT, a vaca deu positiva no CMT. Outro cuidado, pessoal, quando for fazer o CMT. Na raquete, vocês vão ver ali que tem 2 risquinhos. Você bota o primeiro risquinho de leite e o segundo risquinho você completa com o CMT. Às vezes o pessoal bota muito leite na raquete e muito CMT e chacoalha e daí não dá nada, tu não consegue visualizar se tem mastite ou não. Então o primeiro risquinho de leite e o segundo é CMT e agita. Daí você vai ver se tem mamite subclínica. Se essa vaca tem mastite subclínica, você tem que tratar ela antes de secar. Eu sei que você vai botar remédio de vaca seca tudo antes, mas não se esqueçam que o remédio de vaca seca, ele leva em torno de 7 ou 8 dias para fazer efeito. Em média é de 5 a 8 dias, 7 dias. Então a vaca vai ficar uma semana com a mastite no úbre e o antibiótico ainda não vai estar fazendo efeito, vai começar a fazer efeito na outra. Então pode ocorrer uma multiplicação bacteriana, né, e dar uma mamite, de repente não vire numa mamite clínica, mas essa vaca já vai parir com mamite depois, tá? Então é muito importante você tratar essa vaca. Então a vaca deu uma mastite subclínica de grau 1, grau 2, você faz de 3 a 5 dias de bisnaga, tá? E 3 dias de antibiótico injetável, depende do antibiótico que você vai usar, tá? Fez o tratamento, daí você parte para a aplicação do antibiótico de vaca seca e do selante. Mas é muito importante também fazer uma avaliação do esfíncter do teto da glândula mamária. Se o esfíncter está bem, não está prolapsado, não está machucado, se não tem ferida, né? Tem que olhar muito bem. E sempre antes de secar essa vaca, sempre fazer o pós-dipping e uma limpeza muito bem feita da ponta do teto, tá? Fazer uma limpeza caprichada para a gente não introduzir bactéria para dentro do úbere na hora de secar, tá? E é importante, eu sei que o produtor pode achar chato, né? Mas a melhor limpeza, você faz o pós-dipping, a melhor limpeza da ponta do teto é você embeber um gaze com álcool 70 e limpar bem limpa a ponta do teto. E daí colocar o vaca seca, empurrar esse vaca seca para cima, né? Que ele fique localizado na cisterna do teto, próximo à cisterna da glândula mamária. E no momento que você botar o selante, esse selante ele tem que ficar na extremidade do teto, na ponta do teto. Ele tem que preencher o esfíncter do teto de selante. Porque o esfíncter do teto, até ocorrer a queratinização,
Até ele fechar totalmente e regenerar, vai levar 14, 15 dias. Então é aí que entra a importância de botar o selante. É para você proteger a pontinha do teto e estimular o processo de queratinização da pontinha da glândula mamária. Então, quando você for botar o selante, você faz tipo uma compressão ou um garrote e você coloque na ponta do teto. Não empurre o selante para cima. O selante não pode subir para dentro da cisterna do teto e muito menos para a cisterna do ubre. Porque depois, durante a ordenha, vocês vão ordenhar ali, vai ficar resíduo de selante dentro da glândula mamária. Esse selante vai ir para dentro do equipamento de ordenha, e dentro do equipamento de ordenha não é muito fácil de limpar, ele se gruda, se fixa, e daí é uma maneira de crescer bactéria e de aumentar a contagem bacteriana. Então é muito importante o selante ficar no terço final, é na pontinha do teto, tá? É bem na ponta. Até tem produtores ali que dobram um pouquinho a ponta do teto para fazer um garrotezinho para colocar o selante. Eu vi já produtores que atam uma borrachinha ou apertam com o dedo para o selante não subir e ficar só na ponta do teto. Isso aí é muito importante. Outra coisa hoje que tem bastante dúvida: como secar minha vaca? Pessoal, o recomendado é fazer uma secagem abrupta. Tipo assim, não falhar a ordenha. Eu vou tirar leite só de manhã e não vou tirar leite à tarde. Então você fica tirando leite só todas as manhãs, falha à tarde, né? Diminui a ração. Se a vaca de vocês já tem alguma mamite subclínica, né? Ela vai evoluir para uma mamite maior porque vai ter leite residual. Então não façam isso. Tirem leite de manhã e de tarde. Não diminuam muito a alimentação, porque senão você já provoca um balanço energético negativo na vaca de vocês antes de dar cria. Pode diminuir um pouco a ração, diminuir um pouco a parte, mas não diminuam demais a alimentação, tá? E não pare de ordenhar. Ordenhe de manhã, ordenhe de tarde, e daí façam o interrompimento abrupto. Começou segunda, eu vou secar minha vaca sexta, diminua um pouco a ração, mas não tire o volumoso tanto da vaca, né? Chegou sexta-feira, faz todo o processo de higiene, limpa bem a ponta do teto com álcool 70, faz o CMT, a vaca não tem mamite, tá belezinha, bota o antibiótico vaca seca, de preferência um antibiótico que pegue as bactérias gram positiva e gram negativa, né? Porque nós não temos hoje um bom controle no momento da secagem dos tipos de bactéria, e bote o selante. O selante é muito importante. Tanto o selante como o antibiótico é muito importante. Outra dúvida que o pessoal tem, que me pergunta: o que eu posso fazer de medicamento na minha vaca no momento da secagem? A gente evita muita coisa ali, né, de fazer, porque o terneiro já está grande, né? O processo de gestação do terneiro, a maior parte se dá no terço final, então a gente tem que ter cuidado. Mas a gente pode fazer vermífugos, né? Você pode usar um vermífugo à base de ivermectina, vamos dizer um Ivomec, um Dectomax. Você pode usar um Ripercol, você pode usar um Panacur, um oral, depende do que você está usando. Só você não pode usar produtos de longa ação muito grande. Produtos Golds, né? Ivomec Gold, você tem que usar vermífugos que te dêem uma carência dentro dos 60 dias. Nesse caso aí, né? Das vacas. Pode fazer um carrapaticida, se você vai largar no potreiro, um Puron. Tem que ter cuidado, né, com os organofosforados, né? Tipo o Negovon, né? Esses produtos à base de organofosforados que podem levar ao aborto. Mas os vermífugos, tranquilo. Vacinas. O ideal é que nós tenha feito todas as vacinas nas vacas após o período do pico de lactação. Tipo as vacinas para carbúnculo, para clostridiose, vacinas reprodutivas, que a nossa vaca seca já esteja em dia. Uma vacina que eu recomendaria fazer no secar é a vacina para mamite.
né, fazer uma dosagem no momento da secagem da vacina para mamite e um reforço dali 21, 30 dias. Já vi manejos que o pessoal, no momento da secagem da vaca, ele faz vermífugo, ele faz vacina para clostridiose, faz vacina reprodutiva. Então são 2 tipos de vacinas. E isso aí não é legal, não é recomendado. Tá? Pode ter alguma interferência, pode dar alguma reaçãozinha. Às vezes a vaca até não aborta, mas não é correto fazer isso aí com o sistema imunológico da vaca. Então você tem que adotar um manejo de a vaca chegar seca com as vacinas todas feitas durante a lactação num período estratégico correto. Se você tiver que optar por alguma vacina no secar, faça então a vacina contra a clostridiose, que é o carbúnculo, ou a vacina para mastite, tá? Esse seria um ideal, tá? Quanto menos medicamentos a gente puder fazer no momento da secagem seria o ideal. Só que muitas vezes a gente não pode, não, de acordo com o nosso manejo. Então faça vermífugo, tranquilo, tá? Algum produto para controlar o carrapato, tranquilo. E vacina para mamite para mim seria o ideal, já para parir bem. Porque vários trabalhos mostram, Roger, que as vacas que adquirem, que dá mamite no pós-parto, nos primeiros 30, 40 dias, 70%, 80% dessas vacas pegaram mastite no período seco. Ou foi secada e não foi bem curada, ou ela não foi bem curada, o esfíncter do teto, entrou bactéria, e ela pegou essa bactéria no período seco, e daí ela foi manifestar essa mamite nos primeiros 30, 40 dias pós-parto, em função até da própria queda da imunidade que a vaca tem nesse período, né? Então é muito importante uma secagem muito bem feita das nossas vacas. Cláudio, a questão da amostragem do rebanho que tem que ser feita essa secagem, só para eu entender, né? E para o nosso ouvinte também entender, né? Como é que se procede, né? De um rebanho de 20, se seca quantas, né? Se faz o rodízio, né? Como é que funciona essa questão e como é que se sabe os animais que precisam ser secados? Como é que se faz, né? Ou vocês dizem para o produtor, não, essa e essa vaca pode ser seca? Como é que faz toda essa questão, que é uma dúvida também que até eu tenho, né? Como leigo no assunto, seria importante deve ser explicar, Cláudio. Bom, o ideal, Roger, é que nós tivéssemos sempre, né, eu sei que não é fácil, em torno de 20% a 25% do rebanho das nossas vacas no processo de secagem. Digamos assim, se nós estamos com 10 vacas em ordenha, nós estaríamos secando 2 vacas, 3 vacas, e claro, estaria entrando mais 2 a 3 vacas novas. No momento que você seca 2 vacas, é porque você vai ter mais 1 ou 2 vacas que vai entrar naquele mês, para você não ficar com pouca vaca. Então, o ideal é nós termos de 20% a 25% de vacas secas no rebanho, de mais as novilhas, né? Fora as novilhas, para nós não ficarmos com poucas vacas em lactação e que caia muita produção de leite. Esse seria o ideal. Outra coisa, Roger, que eu estava me esquecendo de falar, a questão do manejo, né? A vaca seca no manejo, no momento que você secou a sua vaca, você tem que colocar ela num local adequado para ela. A gente brinca, né? Que quando a gente o produtor levanta cedo para fazer o chimarrão, para ir trabalhar, ele vai na janela, primeiros animais que ele enxerga da janela da sua casa seriam as vacas secas. Elas têm que ficar no nosso olho. O empregado está indo fazer suas atividades, ele está cruzando na frente das vacas secas. O dono da propriedade, ele está cruzando. Porque tu está sempre observando se está tudo bem, se não tem nenhuma vaca doente, nem nada, se está na hora de parir, se precisa dar uma assistência ao parto, né? Então, o manejo das vacas secas é de suma importância e de ficar no local estratégico da propriedade. E, claro, é muito importante a questão de nutrição, né? Alimentação adequada, água boa, sombra para esse animal, né? Um potreiro enxuto, limpo, né? Para a vaca deitar, para remoer, para ela descansar, para se preparar para a gestação.
E como a gente fala, é muito importante a limpeza do ubre da vaca seca. Se você vai assim, ó, eu vou lá e olho minhas vacas secas, você faz um score de ubre. Eu sei que ela tá com o ubre murcho, enxutinho, tudo pequeno, mas ela tem que estar com o ubre limpo, né? Porque aquele ubre ali, ele ficando, deitando no barro, na umidade, na sujeira, ele vai grudando barro, vai grudando nos pelos, pode passar mamite para a vaca. Então é muito importante. Outra dúvida que o pessoal me pergunta, eu posso largar as vacas no pasto, na aveia, zeveio, no milheto, no sorgo? Olha, o ideal era que nós deixássemos a nossa pastagem para as vacas em lactação, que é as vacas que estão nos pagando a conta, que estão sustentando o resto do rebanho. Então nós economizaríamos esse pasto para aqueles animais que estão em produção. Mas se por dificuldade de manejo ou de local não tem espaço para todas as vacas, no máximo, então, os primeiros 30 dias do período seco você deixa na pastagem. Mas os últimos 30 dias, o ideal, o correto é você retirar da pastagem, né? E manter essas vacas ou num galpãozinho, um local, num composto bar, onde você tem para as vacas ficar ali para parir, ou ela vir para um potreiro, né, de grama nativa ali, para ela ter uma graminha, mas daí você controlar a dieta dela para não ter excesso de energia na dieta, né? E daí você fornecer uma silagem, um feno, um pré-secado e a questão da ração pré-parto, que é muito importante. A vaca comer sua ração pré-parto, que é uma ração aniônica de minerais aniônicos, né, que vão estimular a produção dos hormônios, do paratormônio, vão estimular já o metabolismo da vaca a absorver mais cálcio, mais magnésio, fósforo, principalmente no momento final da gestação, que é a formação do colostro e formação do terneiro, para que essa vaca esteja esses hormônios todos ativados, para ela parir, eliminar a placenta logo nas primeiras 24, 12 horas, e você prevenir metrite, retenção de placenta, hipocalcemia, torção de abomaso, cetose, que são todas essas doenças metabólicas que comprometem a vaca durante a lactação toda. Todas essas doenças que eu citei para vocês são doenças metabólicas que estão ligadas à parte nutricional da vaca, retenção de placenta, metrite, hipocalcemia, cetose, torção de abomaso. Você vai ter uma queda de produção da vaca em lactação, você vai ter dificuldade de emprenhar essa vaca, então você vai ter comprometido a lactação daquela vaca, né? Naquele período ali, nessa lactação. Só na próxima daí, não tem como você recuperar os estragos que já foi feito. Então é muito importante aqui, né, Roger, recapitulando então o que nós falamos aí para o pessoal do período seco. Avaliação da vaca seca, ver se a vaca não tem mamite, ver como é que está a saúde da vaca, antibiótico de vaca seca de longa ação, que pegando gram positivo e gram negativo, selante só na ponta do teto, não empurrar o selante para dentro, tá? Nutrição adequada, ração pré-parto, sombra, água, né? Para que a vaca possa regenerar seu tecido de glândula mamária, regenerar o esfíncter da glândula mamária, né? Formar um colostro de boa qualidade, formar bem o terneiro, porque ele nasça forte, né? E assim ela arranque uma lactação bem, que ela possa produzir bem, né? E que você tenha bons resultados durante a lactação. Então, o período seco que eu tinha para passar para os nossos associados, aos nossos produtores eleitos, era isso aí. Agradeço pela atenção de todos, agradeço ao Roger aqui pela colaboração. O que o pessoal tiver de dúvidas a respeito disso aí, a gente está à disposição. O departamento técnico da Cotrijal está à disposição. E o que a gente não souber, a gente vai de atrás, buscar informações para ajudar o que puder, né, os nossos produtores de leite, que eles tenham sucesso no momento da secagem das suas vacas e que tenham mais sucesso ainda durante a lactação de seus animais. Então é isso aí, e muito obrigado, pessoal, e fique com Deus. Obrigado. Esse Cláudio Gomes Antunes, médico veterinário da Cotrijal, falando sobre a importância do tratamento de vaca seca.